No Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11, diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. Senhor Deus, eu quero colocar diante do Senhor esta mensagem, que ela venha abrindo o nosso entendimento, dando uma vacina de prevenção na nossa vida. Nós possamos ver essa palavra guiando nossos passos nessa área tão fundamental da nossa vida, Pai. No nome de Jesus, se você crê, diga amém. Então, essa parábola é uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia, que é a parábola do filho pródigo. Então, todo mundo sabe aqui, né, dessa parábola. E há muito tempo, a parábola do filho pródigo é usada para ilustrar o grande amor de Deus e os perigos de uma vida distante dos seus caminhos. Essa é a tônica dessa parábola. Mas hoje eu quero mostrar uma perspectiva diferente dessa parábola, que é tão profunda quanto, mas numa outra área. Hoje nós queremos mostrar uma perspectiva financeira dessa história. Hoje eu irei apresentar aqui alguns erros financeiros cometidos pelo filho pródigo. E esse é o tema da nossa mensagem: 4 erros financeiros do filho pródigo. Amém, queridos? E por que, pastor? Porque eu falo isso hoje, meus irmãos, porque infelizmente nós vemos muitos cristãos cometendo os mesmos erros financeiros deste filho. E se nós cometermos os mesmos erros que esse filho cometeu, se não houver mudança, se não houver arrependimento, todos nós vamos colher as mesmas consequências que ele colheu. Então daí a necessidade da gente realmente refletir sobre esse assunto. Então, pastor, quais erros financeiros o filho pródigo cometeu? Bom, o primeiro erro financeiro é que ele não soube esperar. Ele não soube esperar. No versículo 12 de Lucas 15 diz assim: o mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Escute, em caso de falecimento, a herança é direito do filho, ok. Mas o filho pródigo não quis esperar. Ele exigiu a sua herança com seu pai ainda em vida. E deixa eu falar uma coisa para você aqui. Herança, sua herança depois que o ascendente morre. Se o ascendente estiver vivo, se o pai, a mãe, o avô, a avó, seja lá quem for, ainda está vivo, não tem herança nenhuma. Entenda isso. Então, assim, é muito rico, é muito profundo essa questão da parábola do filho pródigo, mas para mim, pessoalmente falando, o que mais toca o meu coração, em todos esses ensinamentos, é justamente o fato do pai, ser tão, sofrer com uma ingratidão tão forte pela parte do seu filho. Por quê, pastor? Porque o filho pródigo quis antecipar a morte do seu pai. É como se ele tivesse dito assim: pai, eu queria que você morresse agora, para que eu recebesse meu dinheiro. Pai, para mim você já morreu, agora me dá aquilo que me pertence. Se um filho chegasse comigo e me pedisse a parte dele da herança, então automaticamente eu já iria entender que para ele, pela vontade dele, naquele dia já era para me estar morto. Então isso realmente mexe muito,
Então escute. Hoje, muitos cristãos fazem o mesmo. Não esperam. Muito crente não espera. Se deseja algo, faz de tudo para ter na hora. Se quer, deu a emoção, deu a vontade e vai para cima. Se tem algum tipo de facilidade, vai para cima mesmo. Não presta atenção se é o tempo, se é a hora, se é necessário, se tem algum propósito naquilo. Parte para cima mesmo E por quê, pastor? Porque a gente vive num mundo onde o imediatismo reina. Tudo no mundo, que existe nesse mundo, é programado, é projetado, é administrado para que o ser humano consuma. E consuma desenfreadamente. Então está aí. Todo tipo de facilidade, todo tipo de negócio, todo tipo de estrutura para que todo mundo consuma. E é por isso que as compras em parcelas a cada dia aumentam. E infelizmente hoje ninguém tem mais paciência e nem disciplina para juntar dinheiro para depois comprar. Então essa é a ideia. Agora pense no seguinte: se de um lado o imediatismo está crescendo, do outro o valor das coisas também cresce a cada dia. Agora, ontem eu vi uma postagem na cidade de Tucumã, no Pará, tem uma cidade chamada Tucumã, que o litro do diesel bateu R$ 15,90. Então assim, o preço das coisas estão aumentando. Correto ou não? Correto ou não? O preço das coisas está aumentando. O valor das coisas está aumentando. E o imediatismo imperando. Então a pessoa vai consumindo desenfreadamente cada vez mais coisas mais caras. Então soma o imediatismo com o valor das coisas cada vez mais caras. Qual é o resultado? Dívida. Escute, segundo dados da CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o endividamento das famílias brasileiras atingiu um novo recorde histórico em fevereiro de 2026. Estou falando disso agora. Dados agora. Em fevereiro de 2026, alcançando 80,2% dos lares brasileiros estão endividados. 80,2% dos lares brasileiros estão endividados. Isso significa que aproximadamente 8 em cada 10 famílias do país possuem algum tipo de dívida. E para essa pesquisa, o que é dívida? Dívida é aquele compromisso financeiro que a pessoa não conseguiu pagar pelo período de 90 dias. Aqui não está falando daquela parcela que vai vencer, aqui não está falando disso, está falando de dívida. Dívida é algo que você prometeu que ia pagar naquele dia, e já passou 90 dias e você não conseguiu pagar aquilo ali, então aquilo juridicamente se transformou numa dívida. 8 em cada 10 famílias estão endividados. E é por isso que a gente traz esse tipo de assunto aqui para a baila, porque o interesse nosso é que você viva bem. Deus é Deus, Ele não é mágico. Amém? E escute o que eu vou lhe dizer. Se você não pode comprar à vista, não compre. Se você não consegue ter disciplina para pagar parcela no dia do vencimento, então não faça, não compre parcelado. Se você não consegue juntar dinheiro para dar uma entrada no que você quer comprar, então não compre. Porque o problema não está no ato de fazer dívida. O problema está
na falta de disciplina e na falta de domínio próprio na gestão financeira de cada um. O problema é esse. Entenda, se você é capaz de pagar parcelas de uma compra, também é capaz de juntar dinheiro para comprar à vista sem juros e com desconto no futuro. E é claro que existem casos onde se pode comprar parcelado, é até uma necessidade, como por exemplo uma emergência médica, né? Ou um investimento, uma oportunidade que apareceu e a pessoa tem disciplina, ela vai para cima e consegue administrar bem. Eu não estou falando disso, porque isso é exceção. A regra, qual é a regra? A regra é não ter o mesmo imediatismo financeiro do filho pródigo. Essa é a regra. É aquela situação que a gente sabe que é de Deus, mas a gente perguntar se é o tempo de Deus para nós. É claro que a gente olha, e Jesus disse, olha, eu vim para que tenha uma vida e uma vida em abundância. Aí eu pego essa palavra e vou sair esbanjando todo tipo de limite que eu tenho, porque o Senhor Jesus me prometeu uma vida em abundância. E depois Ele vai ter a obrigação de pagar minhas contas. Né? Então é importante a gente entender isso, amém, meus irmãos? Eclesiastes 3:1 diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então há um tempo específico para a gente pegar e abocanhar a bênção. Façamos que nem Davi. Davi sabia que ele tinha Deus ao seu lado, e ele sabia que a missão dele era expandir o reino. E para expandir o reino, ele tinha que ir para o combate contra as nações vizinhas. Ele já sabia disso, e Deus tinha falado para ele. Só que, quando chegava perto do tempo dele ir contra tal nação, ele ia buscar o Senhor. Senhor, é para mim ir ou não? Já está no tempo de eu ir ou não? Aí o Senhor dizia, vai. Ele dizia, como? Faça assim, 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 assim. E ele ia lá e obedecia. E várias vezes o Senhor disse, não, ainda não é a hora de você ir contra esse daí. E ele recuava. Então nós precisamos literalmente buscar o Senhor. Sabe, meus irmãos? Então esse foi o primeiro erro financeiro do filho pródigo. E o segundo erro financeiro é que ele superestimou a importância das riquezas. Ele deu uma importância maior do que ela realmente vale. A parte A do versículo 13 de Lucas 15 diz assim: o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Então o filho pródigo trocou a sua família, trocou a sua casa, seus amigos, tudo o que ele tinha, sua cultura, sua raiz. Ele trocou tudo isso por riquezas financeiras. Por algum momento, ele considerou que o dinheiro era mais importante que tudo que ele tinha na sua vida. Ele colocou o dinheiro como a prioridade número 1 da vida dele, ao ponto dele abandonar tudo e foi embora para uma terra bem distante. Hoje muitos ainda pensam do mesmo modo. E infelizmente nós vivemos em uma sociedade que nos avalia pelo que nós temos e não pelo que somos. Infelizmente a sociedade, ela vive assim. Ela analisa a pessoa pelo status dela, pela roupa dela, pelos bens, pelas posses dela. Olha o exterior, bem diferente do nosso Senhor, que olha o nosso interior. O inimigo, sabendo que as pessoas olham o exterior, é claro que ele sempre vai se apresentar da melhor forma possível para enganar e para fazer as pessoas caírem no laço.
Então nós andamos constantemente ansiosos por questões financeiras. Estamos rodeados por propagandas que valorizam o poder do dinheiro, né? Então existe um padrão cultural de elevar a importância do dinheiro, de colocar a importância das coisas, né, financeiras acima do que realmente ela é. Então a cultura jovem hoje, né, mundana, é muito normal ver, né, o sinônimo de uma pessoa bem-sucedida é aquele jovem que ostenta, aquele jovem que esbanja, que tem muita coisa e tal, que curte todo dia, que tem muito dinheiro. As letras das músicas de hoje estão assim, e levam multidões e multidões a terem esse estilo de vida. Mas entendam uma coisa: dinheiro é importante. Todavia, existem muitas coisas mais importantes do que dinheiro. Simples assim. E a lista de coisas que são mais importantes do que dinheiro é extensa. Saúde é mais importante que dinheiro. Honestidade é mais importante que dinheiro. Bons relacionamentos é mais importante que dinheiro. Reputação, sabedoria, disciplina, salvação, Deus é mais importante que dinheiro. Tantas coisas são mais importantes que dinheiro. E o que a palavra de Deus diz a respeito? Provérbios 22:1 diz assim: a boa reputação vale mais do que grandes riquezas, e desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Provérbios 3:13 e 14 diz assim: como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Mateus 16:26 diz assim: pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? É isso que a palavra fala. Então existem muitas coisas que têm mais valor do que o dinheiro. Tem gente hoje que é tão pobre, tão miserável, vive uma vida tão miserável, tão sem paz, que a única coisa que a pessoa tem é dinheiro. E nada mais. Nada mais. Não tem paz, não tem saúde. É interessante isso. Eu tenho um tio. Esse meu tio é funcionário aposentado da Receita Estadual já há uns 15 a 20 anos, já que já está aposentado. Então ele trabalhou naquela época, antes do real, aonde esses salários, né, eram muito valiosos, tinham muitos rendimentos, e de longe, né, esse meu tio com essa minha tia eram os mais bem-sucedidos financeiramente de todos os irmãos da minha mãe. Sempre tiveram um padrão de vida muito alto, morava em Belém, hoje mora em Curitiba. E ele mora em Curitiba porque faz mais ou menos uns 12 anos que ele perdeu 100% da visão. 100% da visão dos dois olhos. E esse homem, ele tem recursos financeiros para bancar qualquer tratamento em qualquer lugar do mundo. Ele tem, eu sei que ele tem. Mas não tem tratamento. Porque ele jantou por todos os lugares. E não tem tratamento. Então ele tem muito dinheiro. Mas o dinheiro não pode comprar ou pagar a sua visão. É sobre isso que estamos falando hoje. O dinheiro não pode pagar um bom relacionamento, um bom casamento. O dinheiro não pode comprar paz interior. Porque se comprasse, os bilionários não se matavam, com perdão da expressão.
Então é importante a gente colocar as coisas no seu devido lugar. E é preciso lembrar que nós precisamos colocar o dinheiro, o amor ao dinheiro, o querer ter dinheiro no seu devido lugar como cristãos. Porque infelizmente, nem todos os cristãos, muitas vezes em algum momento da vida, a gente acaba colocando o dinheiro acima de algumas situações. Quando, por exemplo, o crente faz um gato lá na energia elétrica, porque não quer pagar, né? Faz lá o gato. Quando não declara o imposto de renda, né? Quando tira meia nota ou quando não tira nota, quando não paga o IPVA, quando não paga o IPTU. E eu sei, meu irmão, que é doído demais. Principalmente agora, né, que a carga tributária está terrível. Mas você sabia que se a gente não tomar cuidado com esse lance da gente dizer assim, eu não vou estar dando dinheiro para governo, não vou estar dando dinheiro para, né, para corrupção, não vou estar dando dinheiro que não tem nada de retorno. O problema não é esse, o problema é de repente a gente pegar isso e colocar o dinheiro acima do lugar onde ele precisa estar. Você que tem veículo, por favor, legalize seu veículo. Porque isso é uma maldição, meu irmão, quando o camarada atrasa um mês, um ano, parece que o Satanás se solta e a pessoa não consegue, para pagar, é uma luta muito grande. Então dê o seu jeito e se legalize. Não é por causa dos outros não, é por causa de você mesmo. Porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Você não pode estar andando que nem bandido, quando chega o Detran por aqui, tu some. Que crente é esse? Então, se nós somos da luz, nós também temos que andar na luz. E me perdoe a franqueza, mas nós somos família. E é aqui que a gente tem que alinhar nossa vida. Amém ou não amém? Sabe, meus irmãos, ou quando simplesmente nós não administramos bem os recursos financeiros que Deus colocou em nossas mãos. É preciso lembrar do que Cristo disse. Lucas 12:1, cuidado, olha o que ele fala, cuidado. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. O filho pródigo atribuiu ao dinheiro mais importância do que ele de fato tem. O meu desejo é que você não faça o mesmo. O desejo do meu coração é que você doutrine a sua mente, tenha o domínio próprio para colocar o dinheiro no devido lugar que ele merece ter na sua vida. O dinheiro deve ser o seu servo, ele deve lhe servir, e não você ser servo do dinheiro. É simples assim. Terceiro erro financeiro do filho pródigo é que ele desperdiçou seus bens. Desperdiçou. A parte B do versículo 13 de Lucas 15 diz assim: o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Então ele foi para uma região bem distante para ele viver do jeito que ele quis. E a Bíblia diz que ele viveu irresponsavelmente, desperdiçando os seus bens. Então quando eu leio esse versículo, eu imagino um jovem rico, em um país distante, fazendo as maiores bobagens possíveis com o seu dinheiro. E o pior,
sofrendo as piores consequências possíveis também. E quando eu digo fazendo as maiores bobagens possíveis, eu me refiro a 2 pontos. O primeiro ponto, gastando com uma vida pecaminosa. Prostitutas, bebidas, drogas e tudo aquilo que o pecado, né, traz. Então ele botou, foi para torrar toda a herança dele. E o segundo ponto, gastando irresponsavelmente, sem controle, sem uma boa administração financeira de nada. 98% das pessoas que já ganharam na Loteria Federal hoje estão num estado pior do que antes de ganharem. Então, quando eu leio isso aqui, eu me lembro desses testemunhos que tem, né? Na internet tem muito testemunho, né? Camarada que ganhou lá na loteria, rapaz, saiu e viveu que nem o filho pródigo, botou para torrar, só sossegou depois que terminou tudo. E a triste verdade é que muitos cristãos desperdiçam seus bens por não saberem administrar suas finanças. Essa que é a realidade, né? Sabe de uma coisa? Nós precisamos dar mais valor ao nosso suor. Você precisa dar mais valor ao seu suor. Você sabe o quanto você pena para você conseguir o seu salário. Você sabe que você tem que enfrentar. Você sabe que nível de sacrifício você tem que fazer. Quantas e quantas vezes você foi trabalhar pela misericórdia de Deus, doente, com dor, sem a mínima condição, mas você tinha que ir para o batente. Aí chega aquele recurso do seu penoso trabalho, aí vai gastar assim, desperdiçar. Poxa vida. Infelizmente, muitos desperdiçam recursos por falta de inteligência financeira. E eu falo isso porque eu vejo servos de Deus. Lembre-se que o filho pródigo, aqui é uma parábola do pai e dos filhos. Na verdade, a parábola está falando, o pai representa Deus e os 2 filhos são 2 filhos de Deus. Não estamos falando aqui, não é uma palavra para fora da igreja, é uma palavra para a igreja. O filho pródigo foi um crente que deu a louca nele. Então, às vezes, dá a louca no crente. Parece dar uma paulada na nuca, pô, e ele... né? Mas você sabia que tem muito servo de Deus desperdiçando dinheiro em título de capitalização, que nem a Telecena? Você sabia que tem muita gente que fica desperdiçando dinheiro na Mega Sena, na Super Sena, no dia de sorte, na Lotomania, na Lotofácil e tanta coisa? Não, fazer uma fezinha aqui, lá vai embora R$2, R$3, R$5, R$8, R$10, vai embora. Desperdiçando, meu irmão, aquele dinheiro que o camarada só faltou se acabar. Vai embora. Né? Gente desperdiçando, crente desperdiçando dinheiro em joguinho digital. Que de joguinho não tem nada, que não é joguinho, que ele é um dragão, um devorador. Aquilo ali está acabando com a vida de muita gente. E está levando o dinheiro, né? O tigrinho e as betes da vida. Vai levando o dinheiro, meu irmão, vai levando. Outros crentes desperdiçam no jogo do bicho, né? Consórcio sem futuro. Do nada, olha, eu vou fazer o consórcio de uma moto.
Aí pá, entra no consórcio de uma moto. Aí paga 2, 3, 4 parcelas, 6 parcelas. Aí não paga mais e o dinheiro ficou para lá. Ah não, um dia vão me devolver. Olha. E vai deixando o dinheiro assim, ó. Né? Empréstimo sem futuro. Cheque especial, limite lá, né? Meu Deus. Do nada está lá. Vou fazer um empréstimo. 3 mil, 4 mil, 5 mil. Só para fazer mesmo. Meu Deus. Irmãos, cerca de 35 a 42% dos apostadores brasileiros relatam estar endividados devido à aposta em jogo. Quase a metade dos brasileiros que jogam estão endividados. E quando eu falo de dívida, é aquele sistema que eu falei para você, gente que está argolado. Principalmente se for de agiota mesmo, esse aí que está argolado. Né? Esse aí é que está complicado. Sabe, meus irmãos, e eu falo isso porque eu vejo muitos cristãos que não possuem um orçamento financeiro. Eu falo isso porque eu vejo muitos cristãos que ainda não adquiriram o hábito de poupar dinheiro. Então todas essas coisas demonstram uma vida financeira irresponsável, que acaba gerando desperdício de bens, assim como ocorreu com o filho pródigo, do mesmo modo que Cristo condena de forma enfática. Lucas 16:11, Jesus disse assim: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Olha o que Jesus está falando aqui. Tudo é uma questão de teste de administração. Ele está dizendo, rapaz, se você não conseguir ter domínio próprio, se você não conseguir administrar as riquezas desse mundo ímpio, dessa terra aqui, como é que você vai conseguir administrar as riquezas celestiais? Lembra que ele fala em Mateus 6? Não acumulem para vocês tesouros na terra e sem tesouro no céu. Por quê? Porque um dia é para a gente chegar no céu. E quando a gente chegar no céu, tem um tesouro lá. É sobre isso que ele está falando. Rapaz, se você não conseguir administrar as riquezas desse mundo ímpio, como é que você vai conseguir administrar as riquezas, as verdadeiras riquezas que estão no mundo espiritual? Sabe, meus irmãos, talvez, né, a pessoa pense que as coisas são como são, mas nós não podemos viver irresponsavelmente. Nós temos um compromisso com Deus de refletir a glória de Deus aqui nessa terra. Precisamos ter o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo reflete uma vida equilibrada, reflete uma vida íntegra, reflete uma vida honesta, reflete uma vida de equilíbrio, uma vida de domínio, de conhecimento, de inteligência. Quarto e último erro para mim terminar. O filho pródigo não fez reserva para a emergência. Versículo 14 de Lucas 15 diz assim: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Olha só. Talvez o filho pródigo tenha pensado assim: não, eu vou sair de casa, eu vou aproveitar a vida, fazer tudo o que sempre quis, e se um dia o dinheiro acabar, eu posso procurar um trabalho e me virar, porque eu aprendi na casa do meu pai como trabalhar, como me virar. Eu sei trabalhar, eu sei fazer dinheiro, eu sei me virar, então eu vou torrar tudo, acabando eu dou meu jeito, né? Ou talvez for pensando assim, que ele gastou tudo que tinha e não poupou nada. Mas foi nesse pensamento, talvez, que ele foi pego de surpresa quando o seu dinheiro acabou e uma grande fome em toda aquela região chegou. Algo
que fugiu da sua realidade, algo que fugiu do seu controle. Então, escute, diante de todas as incertezas da vida, algo é inevitável e certo: imprevistos vão acontecer na minha e na sua vida. E Salomão nos alertou sobre isso no livro de Eclesiastes. Ele diz lá no Eclesiastes 9:11: retornei para ver debaixo do sol, que a corrida não é dos ligeiros, nem a batalha dos poderosos, nem tampouco são os sábios os que têm alimento, nem tampouco são os entendidos os que têm riquezas, nem mesmo o que tem conhecimento tem o favor. E por quê? Ele explicou no final do versículo: porque o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos eles. Não é porque a pessoa se acha, é mais inteligente, é mais poderosa, é mais isso, é mais aquilo, que ela acha que tem algum tipo de vantagem. Porque tem coisas que fogem do nosso controle. Simplesmente fogem. São muito acima da nossa capacidade de administração. Então são coisas que saem e nos afetam. A verdade é que muitos ainda vivem como o filho pródigo dessa parábola. Vivem agindo como se nenhum imprevisto pudesse acontecer. A pessoa muitas vezes faz um plano e ela não coloca nesse plano as possibilidades de alguma coisa sair fora do esquadro. Ela faz um plano e traça esse plano como se não houvesse nada de mal, nenhuma intempérie que pudesse acontecer. E de verdade, para alguém que está neste mundo, isso é muita ingenuidade. Nós precisamos traçar sim nossos planos, metas, colocar diante de Deus, confiar em Deus, mas já colocando uma margem para intempéries, incluindo a nossa questão financeira. Numa quarta-feira eu estava aqui, no auge da execução da nossa conferência do MDA. Eu disse: Abner, meu filho, vai-te embora para casa, já é 5:30 da tarde, teus auxiliares já chegaram lá e tu precisa organizar tua célula, meu filho. Eles já estão começando sem tu, larga tudo que tu está fazendo aqui e vai para lá. E ele pegou e foi embora. Menos de meia hora depois, me ligaram dizendo que meu filho estava jogado no chão e não estava conseguindo levantar. Tinha um acidente de moto muito grave com ele. Da hora que eu falei com ele, em menos de uma hora, eu já estava indo para Oriximiná com meu filho com a perna decepada. Com o osso, na verdade, da coxa decepado. E é assim. Quando eu vi que as coisas começaram a demorar, eu fui fazer um orçamento. Fui na Unimed e fiz o orçamento. E o cidadão na Unimed lá junto me retornou e disse que o procedimento do meu filho ia custar R$100 mil. E eu ia dar meu jeito de pagar esse dinheiro. Mas eles me aconselharam a não fazer o investimento. Por quê? Porque do jeito que ele estava no público, eles iam antecipar, no máximo, se tudo desse certo, 3 dias. Então valia a pena eu esperar mais 3 dias para poder fazer o procedimento nele pelo público. E foi por isso que eu resolvi esperar mais um pouco. Mas pastor, se eu tinha R$100 mil? Não. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então escute. Diante disso eu quero te alertar para 2 fatos. O primeiro fato é que empregos não são vitalícios. Escute,
nós podemos sim ficar desempregados. Nós podemos sim perder o contrato. Nós podemos sim fechar a loja. Nós podemos sim. Empregos não são vitalícios. E se isso acontecer com você? Se você perdesse seu emprego hoje, quanto tempo você aguentaria viver com dignidade antes do negócio começar a apertar lá dentro de casa? Sabia que esse é o pensamento que sempre eu tenho? Sempre eu tenho. Porque isso é importante a gente ter esse entendimento, irmão. O segundo fato é que nós podemos ter problema de saúde. Achamos que nunca teremos problemas, que nunca ninguém em nossa família vai adoecer, que sempre seremos saudáveis, mas ao mesmo tempo a gente sabe que não é assim. E se acontecer? Uma doença pode acontecer, inclusive a Bíblia mostra que muitos servos fiéis adoeceram. Eliseu, por exemplo, o grande profeta Eliseu, ele adoeceu e daquela doença ele morreu. Paulo adoeceu, Timóteo adoeceu, tanta gente adoeceu. E eu lhe pergunto, meu querido e minha querida, e se você adoecer? Quanto tempo a sua família se mantém de pé financeiramente, se você não puder trabalhar mais? Então são questões que a gente precisa refletir. Sabe, meus irmãos, a verdade é que precisamos entender que estamos sujeitos a imprevisto. E diante da certeza desses imprevistos, uma única coisa que podemos fazer é nos preparar financeiramente para eles. Logo, nós precisamos criar uma reserva para emergência. Precisamos juntar dinheiro para caso de necessidade. Aí essa reserva, cada um determina qual é a sua reserva, mas você precisa ter. Tem que ter. E Deus é fiel para nos abençoar. Deus, ele só quer ter um coração disposto realmente. É impressionante. Sabe? Eu quero terminar essa mensagem dizendo que a parábola do filho pródigo, ela é muito rica. E nela, além de vermos o amor de Deus para com os perdidos, nós também podemos ver as terríveis consequências dos erros financeiros. E antigamente eu cometia muitos desses erros. Muitos. E a consequência na minha própria vida foi desastrosa. E isso é muito comum com quem vem de uma realidade de muita necessidade. Porque quando a gente vem de uma realidade com bem pouco recurso, a gente está preocupado só em sobreviver. A gente se preocupa só em garantir as 3 refeições e ter alguma coisa para vestir, um local para ficar debaixo de uma chuva. Aí quando Deus começa a mudar a nossa sorte, que aí começa a entrar um pouco mais de recursos e tudo mais, a gente tem que buscar o Senhor para não viver que nem o filho pródigo, vivendo indissolutamente, desperdiçando dinheiro. Sabe, queridos, eu preciso que você analise essas áreas. Veja quais erros você está cometendo. De repente você não está sabendo esperar, e com isso tem dado muita cabeçada financeira, tem feito muito mau negócio, tem tido muito prejuízo, porque está vivendo muito no ímpeto, muito decidido, muito na emoção, né? Ou de repente você está superestimando a importância da riqueza.
e está segurando aquilo que é para você entregar, ajustar sua vida, pagar o que deve, alinhar o nome. A Bíblia diz que mais vale um bom nome do que muitas riquezas, né? Ajustar realmente, Deus é fiel, meu irmão, para nos ajudar. Sabe, querido, de repente está desperdiçando os seus bens devido à má administração financeira. Não sabe mais o que é cozinhar de noite. Agora toda noite já é só, né? Yakisoba, churrasco com os amigos. Todo dia é churrascada agora, de madrugada. Olha o ácido úrico, né? Todo dia, né? Toda noite, né? Agora é só o sandubão, olha, né? E vai desperdiçando dinheiro, desperdiçando e vai. Aí depois fica, Deus. Aí o Senhor fica olhando, mas não estou dizendo mesmo, né? De repente não está fazendo reserva para emergência, e a emergência chega e fica desesperado. É provável que você, assim como eu, tenha cometido pelo menos um desses erros. Então hoje, novamente eu lhe peço, analise a sua vida e reconheça onde precisa melhorar. Porque o Senhor vem, chama a nossa atenção, porque Ele nos ama. Ele é o nosso Pai. E Ele quer que os seus filhos administrem muitas coisas, coisas grandiosas, mas Ele quer que os seus filhos estejam preparados para isso. Eu tenho certeza que Deus ainda não liberou aquilo que Ele tem para liberar na sua mão, porque Ele sabe que se Ele liberar, você pode se perder. Eu tenho certeza que o Senhor, o nosso Pai Celestial, não libera aquilo que Ele já preparou para nós, porque nós ainda não estamos preparados para isso. Ele não quer que nós sejamos que nem o filho pródigo. Ele não quer que a gente se perca. A gente pode voltar, claro, mas olhe o preço. Olhe o que esse cidadão sofreu. Aí volta sem nada. Ainda tem que enfrentar um outro irmão que está bravo com ele, né? Não, Deus não quer isso nem para mim nem para você. O que Ele quer para nós é que nós possamos ter domínio próprio, temos integridade e autoridade no mundo espiritual para colocar o dinheiro no lugar dele na nossa vida. Ele é o nosso servo. Nós não servimos ao dinheiro, nós servimos ao dono do ouro e da prata. Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é muito bom.